nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João, capítulo 17, verso 3. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Com alegria que pedimos a sua permissão para entrar na sala da sua casa, para levar a palavra de Deus e compartilhar contigo daquilo que o Senhor tem feito nos nossos corações. É com muita alegria hoje que nós entramos com o programa O Caminho da Vida, trazendo esse recado de Deus ao seu coração. E quem trará a palavra do Senhor às nossas vidas hoje é o pastor Eliseu, com a mensagem O Plano de Deus. Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual o projeto de Deus para a sua família, para a sua casa? Preste atenção na mensagem do servo do Senhor hoje, que ele trará um recado de Deus direto para o seu coração. Eu quero aproveitar esse momento para fazer um pedido de desculpa às pessoas que nos ligaram a semana passada, concorrendo a esses dois livros. O programa O Caminho da Vida está presenteando você, juntamente com a Livraria Evangélica de Maringá, que é um dos nossos parceiros. Nós estaremos dando dois livros de presente. Um é A Jornada aos Aposentos do Rei e o outro, Igreja, para quê? Talvez você já tenha se perguntado isso. Você vai falar, pastor, mas não era para ter dado esses livros a semana passada? Nós tivemos um problema muito sério com os telefones e não conseguimos atender sequer, na verdade atendemos apenas uma ligação. Teve várias outras e depois o telefone gravou aqueles números e apagou. Então, você que quiser ganhar esses livros, entre em contato hoje, ligue pelo 8414-3940 ou 8414-3979. Você vai fazer uma ligação e dizer, pastor, eu quero ganhar o livro do programa O Caminho da Vida. Nós vamos anotar teu nome, vamos anotar o seu telefone e vamos sortear esse livro aqui dentre as pessoas que ligaram. Só lembrando a pessoa que ligou semana passada, a única que nós conseguimos anotar o nome da pessoa. Ainda assim nós vamos ligar para você de volta, para pegar o seu endereço, tudo certinho, para que você possa participar do nosso sorteio do livro do programa O Caminho da Vida. Quero lembrar para você também que nós temos outros meios para te abençoar. Um deles é o nosso Disque Paz, 3025-3333. Esse é o telefone do nosso Disque Paz, uma ligação gratuita, você vai receber uma mensagem amiga para todas as horas da sua vida. Lembrando também que todas as quartas-feiras, às 18 horas, eu estou contigo na Catedral FM 106,5 com a mensagem do dia. Eu tenho certeza que pode também abençoar a sua vida e abençoar o seu coração. Agora nós vamos por um pequeno intervalo comercial e logo depois nós voltamos com a mensagem do pastor Eliseu, trazendo qual o plano de Deus para a sua vida. Preste atenção nisso, eu tenho certeza que Deus irá abençoar. Fique conosco, já voltamos com o programa Caminho da Vida. Sempre o melhor. Vitor Mancini. Todo homem elegante sabe onde vestir-se bem. Vitor Mancini. Todo homem elegante tem. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá.
Quero compartilhar a palavra de Deus com você nesse momento. Vamos pensar um pouco sobre o plano de Deus. Vamos usar o texto de João, capítulo 3, versículos 16 a 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Este programa, ao ser gravado, pude testemunhar na madrugada anterior a tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. Isso não é novidade mais para nós. As coisas estão acontecendo, estão aí na nossa vista o tempo todo. O planeta Terra está passando atualmente por convulsões e mais convulsões. Guerras e terrorismo, conflitos e embargos, genocídio, tremores de terra, enchentes, tsunamis, doenças, violência dentro de casa, matança na sociedade, perseguições religiosas, fenômenos inexplicáveis. Tudo na mídia dessa semana, de hoje, desta madrugada, acontecendo agora com acompanhamento ao vivo. E até mesmo dentro das nossas casas, os conflitos, os desentendimentos, quantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso tudo é novidade. Chega a ser constrangedor que nos espantemos com tais coisas acontecendo hoje, pois estão todas elas profetizadas pela palavra de Deus, escrita há séculos atrás. Por exemplo, em Lucas capítulo 21, versículos 9 a 11, nós podemos ler: Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Como acalmar o coração aflito ou apacentar o espírito desanimado num momento como este? O que você tem feito diante de situações assim? Você tem certeza de sua salvação? Você já entregou seu coração a Jesus? Se já o fez, quando foi a última vez em que você compartilhou com mais alguém a respeito da salvação que há em Cristo Jesus e de forma clara falou que tudo isso que está acontecendo faz parte do processo que está levando o mundo em direção ao juízo final? Maringá está aí com várias igrejas envolvidas na campanha 21 dias para transformar a sua vida. A estratégia é compartilhar esse livro com amigos, com vizinhos e com parentes. Pedir para que leiam, meditem na palavra de Deus. Mas não é só isto. O objetivo é alcançar estas vidas para Cristo Jesus. E como é que nós fazemos isso? Convidando para visitar as nossas igrejas, sentando com essas pessoas, orando com essas pessoas, compartilhando a respeito da palavra de Deus. Porque o mundo precisa da verdadeira mensagem que traz a esperança, salvação em Cristo Jesus. Na verdade, a nossa campanha deve ser uma campanha para todos os dias, ininterruptamente, perseverantemente. O Senhor Deus, ao inspirar a Bíblia Sagrada, desde Gênesis até o Apocalipse, fez muitas promessas a todos os que se tornam seus filhos. E de forma diferente do ser humano, Deus cumpre tudo o que promete, sem falha alguma, pois somente Ele, Deus, é fiel. Deus é fiel e cumprirá todo o seu plano. E o maior aspecto deste plano é a salvação eterna. Veja o que diz a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, diz Jesus Cristo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João capítulo 14, versículos 1 a 3. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus e o reconhece como Salvador, recebe a confiança para o seu caminho diário ao conhecer as promessas que Deus faz em sua palavra. Pois é em Cristo Jesus que nós somos adotados como filhos de Deus. Esta é uma mensagem urgente para hoje. Quem entrega a sua vida a Jesus se torna filho ou filha de Deus, e os filhos de Deus têm a garantia de que todos os seus pecados foram perdoados e, consequentemente,
passam a ter a certeza da vida eterna. Em João, no capítulo 1, versículo 12, lemos de forma clara sobre o milagre que acontece na vida de todo aquele que confessa a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador pessoal. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você é chamado para fazer parte desse grandioso propósito de Deus. E é chamado também para divulgar este plano, que é um plano de salvação. O plano de Deus é um plano de salvação. A fidelidade de Deus aos seus próprios propósitos leva-o a assegurar a aplicação desse amoroso plano em minha vida e em sua vida. Revelar o seu infinito amor. Nós vemos isso no versículo 16. É o amor de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Senhor Jesus nos assegura que nada pode nos separar do amor de Deus, nem nos arrancar das mãos dele. É a palavra de Deus que nos garante isso. Não é o mérito humano, não é a religiosidade, não é aquilo que eu faço que vai chamar a atenção de Deus sobre mim. É aquilo que Deus faz pela raça humana através de Cristo Jesus. Veja o que nos diz a palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essas são palavras de Jesus. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículos 27 a 30. Deus tomou-me a mim em suas poderosas mãos, toma a você em suas poderosas mãos, mais do que eu a ele com a minha fragilidade. Então, volto a repetir, não depende da minha força, nem da sua força. É algo que vai ser cumprido porque a promessa é feita baseada no nome, no poder, na misericórdia e na fidelidade dele. De outra forma, facilmente nós nos soltaríamos de suas mãos. 1 João capítulo 4, versículo 9, nós lemos na palavra de Deus: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Sabe, é como um pai que toma a mão de seu pequenino filho quando cruza uma rua. O filho depende totalmente do pai. Ele sabe que seu filho pode soltar-se a qualquer instante, por isso assegura-se de tê-lo bem firme em sua mão. Assim também é como o Pai Celestial nos sustenta. Veja uma vez mais, um outro texto da palavra de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vamos seguir meditando a respeito do plano de Deus nas nossas vidas. Lembre-se, a fidelidade de Deus aos seus próprios propósitos leva-o a assegurar a aplicação desse amoroso plano em minha vida e em sua vida. E esse plano, em segundo lugar, tem o objetivo de oferecer o seu incomparável perdão. Versículo 17 nos diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus virá para julgar o mundo. Mas quando ele veio a primeira vez, veio oferecer o perdão de Deus. E isto é o que a igreja do Senhor Jesus faz hoje. Ela divulga o evangelho da salvação, porque este evangelho oferece o perdão e garante a vida eterna. A palavra de Deus afirma em Mateus capítulo 12, versículo 31, que somente a blasfêmia consciente e deliberada contra o Espírito Santo é a única coisa que Deus não pode perdoar. Sem perdão não há salvação. A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo que o ser humano, o coração, produz contra Deus de uma forma consciente. Ela não aceita de forma alguma a existência de Deus. Ela blasfema de uma forma rebelde, contumaz, não abre mão da sua posição de coração duro. Jesus diz: este pecado não tem perdão, os outros todos são alvos do perdão de Deus. Não há pecado que não tenha sido perdoado, por maior que pareça. A palavra de Deus nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. O malfeitor que se arrependeu no momento da morte, em que estava sendo crucificado e estava ao lado de Cristo Jesus, foi perdoado não porque ele era o bom ladrão, como está de forma equivocada intitulado em algumas versões, mas porque foi alcançado pela misericórdia de Jesus, que foi revelada no momento em que ele reconheceu quem Jesus era realmente. Zaqueu, o cobrador de impostos, foi perdoado. O carcereiro de Filipos foi salvo com sua família. Maria Madalena foi liberta e tantos outros mais. Voltamos à palavra de Deus. E 1 João capítulo 4, versículo 9 nos afirma: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Quem vem a Jesus não é rechaçado. Este é o perdão que é feito para você, é o convite que é feito para você neste momento. Quem vem a Jesus não é rechaçado. Ele jamais abre mão daquele que chega-se a ele. É isso que nos diz a palavra de Deus. Aquele que chega a Jesus, aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. O plano de Deus é o plano de salvação. A fidelidade de Deus é que garante esse plano. Ele é fiel aos seus próprios propósitos, e isso o leva a assegurar a aplicação desse amoroso plano em minha vida e em sua vida. Em terceiro lugar, esse plano tem como objetivo salvar exclusivamente em seu Filho. Versículo 18 diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Preste atenção, não é simplesmente repetir mecanicamente o nome de Jesus. Nomes e mantras e rituais e outras coisas mais, se apegar à religião, religiões, religiosidade, não é a obra, o trabalho, aquilo que o homem procura fazer, que o ser humano procura fazer, que lhe garante a salvação. A palavra de Deus afirma em Atos capítulo 4, versículo 12, que é somente Cristo Jesus. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus é poderoso, porque o seu sangue derramado na cruz é o único meio para limpar e apagar todos os nossos pecados. Veja aí na palavra de Deus esse texto. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Não há nada, exceto o sangue de Jesus, que pode nos purificar de todos os nossos pecados. Quero insistir nisso, daqui a pouco nós vamos debater e conversarmos um pouco a respeito disto. É através de Jesus, meu querido ouvinte, telespectador, somente através dele. O ser humano inventou tantos caminhos e tem enganado a muitos por aí como se houvesse uma outra chance, um outro caminho. O caminho é só Cristo Jesus. A palavra de Deus nos deixa bem claro isso, em textos como esse que eu vou ler agora. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos capítulo 5, versículos 8 a 9. Nós começamos essa meditação falando sobre as intempéries, sobre as catástrofes, sobre tantas coisas que estão acontecendo no mundo todo. É a manifestação da ira divina também. Temos coisas da natureza, temos coisas como consequências da maldade humana, e Deus é justo. Ele manifesta a sua justiça em muitos desses momentos. É a realidade, não há como fugir disto. Reconheça agora mesmo que o plano de salvação que Deus revela em sua palavra é a única saída para o ser humano. Não existe um plano B, somente esse plano. Mateus capítulo 24, versículos 13 a 14. A palavra de Deus diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Através da presença e a ação do seu Espírito Santo, Jesus está conosco. O Salvador está presente e cuida de nós durante todo o tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, até que Ele venha, até que haja a consumação dos séculos, quando então Ele mesmo, de forma visível, voltará à terra para levar para a vida eterna com Ele todos os que se entregaram a Ele, confessando-o como o único e verdadeiro Salvador. Saiba, no entanto, que o plano de Deus pode nos levar a uma vida de plenitude hoje mesmo, enquanto estamos vivos neste planeta, enquanto vivemos na expectativa de que Jesus voltará, de que aquele dia se aproxima, pois já estamos vivendo sinais que confirmam o retorno glorioso do Salvador. Olhe para esse plano. Abra o seu coração para esse plano, porque o plano de Deus é buscar e salvar todo aquele que está perdido. Até a volta de Cristo Jesus. Deus o abençoe. Possibilidades, sofisticação, elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para sua imaginação. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na Esquina do Pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Você percebeu o plano de Deus para a sua vida? Salvação, transformação. É isso que o Senhor tem para mim. É isso que o Senhor tem para você hoje. E eu tenho certeza que essa palavra pode encontrar lugar no seu coração, se você o abrir para o Senhor Jesus. Quero começar esse momento de perguntas, fazendo pergunta primeiro para o pastor Eliseu, que trouxe a ministração do Senhor. Pastor Eliseu, se a salvação do ser humano depende somente do grande amor de Deus, o que então nós podemos fazer com respeito a essa salvação, pastor? O que nos compete fazer é aceitarmos a soberania de Deus. Única e exclusivamente isto. Há muitas pessoas que ficam brigando aí a respeito do modo como nós confessamos a nossa fé na soberania de Deus, mas é que a palavra de Deus é bem clara quando diz, por exemplo, um dos textos que nós usamos, de João capítulo 1, versículo 12, diz: contudo, aos que receberam a Cristo Jesus, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É crer, é aceitar pela fé que Jesus é Deus, foi enviado ao mundo, e através disso, então, será alcançado pela misericórdia de Deus. Então, ao homem compete somente abrir o seu coração, mas até mesmo esse abrir o coração é uma obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que é Deus que efetua, né? O querer e o realizar. É Deus quem vai trabalhar na nossa vida. Então, alguns se esperneiam e tal, vivem com essa história de que, então, nós somos robôs. Não somos robôs, não. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos colocou neste mundo. O homem afastou-se de Deus por causa do seu pecado de desobediência, mas Deus tem esse plano de alcançá-lo, e Ele vai operar através da ação do Espírito Santo para levar o homem a confessar Cristo Jesus como Salvador. Então o homem
abre a sua vida, o seu coração diante de Deus e aceita-o como soberano. Amém. Assim que ele é salvo. Pastor Vanderlei? Nós não podemos esquecer também, pastor Eliseu, que a salvação, ela acontece em 2 momentos. A salvação é de graça, é Jesus quem efetuou, mas Paulo diz que nós devemos desenvolver esta salvação. Ela é progressiva também na nossa vida, no sentido de desenvolvimento. Então agora eu não preciso fazer mais nada? Eu acredito que não é bem assim. Deus nos chama a uma vida de santificação, Deus nos chama a uma vida de renúncia, e eu tenho que responder aquilo que Jesus fez por mim na cruz. Até pelo texto que o senhor citou ali, que ser fiel até a morte, e vocês receberão a coroa da vida. Mas é importante também notarmos que essa questão de responder a essa salvação não é para que eu seja salvo, é porque eu sou salvo. A salvação, na verdade, biblicamente, ela ocorre em um estágio: na morte e ressurreição de Jesus. O outro estágio é que nós fomos alcançados. Até quando o apóstolo Paulo fala desenvolvei a vossa salvação, o que Paulo está querendo dizer que uma vez que vocês foram salvos, até porque ele escreve esse texto, corrobora com a verdade que está em Efésios, que ele fez as boas obras para que andássemos nelas. Uma vez que nós somos salvos, essa salvação precisa trazer efeitos práticos na nossa vida. Então, assim, é só assim para a gente pontuar, pastor Vanderlei, para a pessoa não ter aquela ideia de que Paulo também há um aproveitamento do homem no processo da salvação. Não, mas Paulo também diz, em Efésios, capítulo 4, que nós devemos andar de acordo com aquilo que Jesus fez por nós. Mas nós já fomos salvos. Nós andamos porque fomos salvos. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando da salvação, estou falando do desenvolvimento. Andar à altura daquilo que Cristo fez por mim. Senão, é muito simples esse negócio, eu não tenho que fazer nada. Mas é importante a gente lembrar que em qualquer momento que o Senhor nos chamar, depois que nós recebemos a Cristo Jesus, em qualquer momento, seja como ladrão da cruz que foi naquele dia, ou aquela pessoa que foi salva e depois de 5, 10, 20 anos, em qualquer momento ela já está salva. Não, claro. O processo de desenvolvimento não significa que hoje eu estou mais salvo do que ontem. Ele significa que hoje eu consegui aplicar os conceitos da salvação na minha vida de maneira mais efetiva do que ontem, né, pastor Paulo? Essa questão tem 2 termos teológicos que caberiam aqui, que a teologia bíblica explica melhor, né? O que nós estamos chamando de salvação, teologicamente a Bíblia chama de justificação. E esse é um ponto, ele acontece com o ato único e soberano de Cristo. Exato. É dele, é Deus é quem opera. E basta nós lembrarmos em Efésios capítulo 2, verso 1, que a figura melhor ali é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ora, morto não tem poder, não tem decisão, ele não tem querer, né? Então ele depende da ação de outro. E então nesse momento não há absolutamente nenhuma participação minha, humana, coisa assim. E o outro fator também teológico é a santificação. Exatamente, que é onde se aplica o texto de Paulo aí com respeito a desenvolver. Que houve a justificação. Sim, pastor Eliseu. Continuando a leitura de João 1,12, o versículo 13 diz que aqueles que receberam Jesus como Salvador e recebem o direito de serem feitos filhos de Deus, aí o versículo 13 diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, é uma operação, uma ação do Espírito de Deus que leva o ser humano a crer em Cristo Jesus. Ainda um outro texto que o senhor mesmo citou, e nós também falamos aqui, onde o próprio apóstolo Paulo fala que é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar. A salvação vem de Deus. Exato, a salvação vem de Deus. Entra no nosso coração mediante a fé, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, vem de Deus. E a partir nem capacidade para crer, é ele que faz isso. E a partir disso nós desenvolvemos. O texto que o pastor Eliseu leu ali, ele diz: a todos quanto o receberam. Qual seria essa ação de receber, então? Receber seria aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo. Não pela vontade do homem. Não pela vontade do homem, que Deus tocou neles. É importante a gente... Foi boa essa colocação do pastor Vanderlei aqui. Depois a gente quer quebrar o pescocinho dele nas nossas brincadeiras aqui, mas é muito bom. Precisa entender. É muito jóia. Qual é o meu papel em receber? Então, veja bem, a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade do homem em nenhum momento. Perfeito isso. Mas fato é que o homem responde a Deus por conta da ação do Espírito movendo seu coração, como o pastor Paulo disse aqui.
Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, até os irmãos que nos assistem, é que muitas vezes nós somos tentados a interpretar a Bíblia a partir de um versículo, ao passo que tem que ser o contrário. Nós precisamos interpretar o versículo à luz da Bíblia toda. O versículo ele não diz nada sozinho que a Bíblia inteira não corrobore com essa verdade. Então, é importante que nós queremos isso. Só falei essa questão aqui porque quando a gente fala que a salvação se dá em 2 pontos, um ponto é a parte de Deus e um ponto é a parte humana, isso não é uma verdade bíblica. A salvação se dá em um ponto, que é a parte de Deus. E uma vez que Deus nos salvou, Ele toca em nós. A parte humana, ela já é fruto da salvação que houve em nós. Eu preciso da ação dele para ele me capacitar, me dar condições para... O pastor Eliseu já citou também que nisso Deus prova o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tínhamos condições nenhuma, nada chamava atenção. Pastor Paulo, segundo a Bíblia, alguém pode ter a certeza da vida eterna? E se pode, quem pode desfrutar dessa absoluta certeza? Nós não vamos dizer assim, sim, como sendo a nossa palavra, mas é como sendo a palavra de Deus que nos dá essa plena certeza e segurança. As pessoas podem e desfrutam já e agora da certeza da vida eterna, da salvação. E a Bíblia está cheia de versículos e textos que nos dão essa segurança. É a autoridade máxima, né? Eu não vou ler todos eles, eu vou apenas citar 1 João capítulo 5, versos 10 ao 13, que fala que estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, né? João capítulo 1, versos 11 ao 13, que nos chama de filhos de Deus, e Romanos capítulo 8, que nos fala que o Espírito comunica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É interessante essa questão que você citou. Em todos os textos nós vemos que o relacionamento da salvação para conosco é um relacionamento não de contrato, é um relacionamento filial. Filial, né? Adoção, paternidade. Nós não temos um contrato com Deus no qual nós cumprimos a nossa parte e Deus cumpre a parte dele. Nós temos um acordo, um relacionamento com Deus no qual nós nos tornamos filhos. E uma vez que somos filhos, nós somos herdeiros e nada pode nos demover desse status da filiação. Pois é, e na segunda parte dessa pergunta, quem é que pode ter a certeza? Todos aqueles que de uma vez reconheceram o seu estado pecador, o seu estado miserável, e reconhecem o que Jesus Cristo fez, e arrependidos entregam-se a Ele de fato para que realmente passem dessa condição de criaturas, meras criaturas de Deus, para a condição filial, condição de filhos de Deus, né? Aceitando o sacrifício de Jesus como sendo todo suficiente para a sua salvação. Pastor Luiz, o que de nossa parte pode ou deve ser feito para que nós cultivemos ou para que nós aumentemos esse amor de Deus por nós? Pode ser feito alguma coisa nesse sentido? A resposta para isso é com curto e grosso, nada. Não tem nada que você possa fazer, meu querido, minha querida, que vai fazer com que Deus te ame mais. E não tem nada que você possa fazer, ou qualquer um de nós possa fazer, que vai fazer com que Deus te ame menos. O próprio texto citado pelo pastor Eliseu durante a mensagem, e já citado aqui por nós, de Romanos 5:8, que é um texto que eu gosto por demais, que diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Esse texto nos deixa claro que o meu pecado, o seu pecado, não foi impedimento para que Deus me amasse. Quando Ele me amou, Ele me viu sujo, Ele me viu enlameado, Ele me viu pecador, imundo, e me amou assim mesmo. Então, o meu pecado não vai impedir a Deus de continuar me amando, de forma alguma. Mas da mesma forma, o fato de eu andar conforme Ele quer, o fato de eu obedecê-lo, não vai fazer com que Ele me ame mais. Ele já me ama na sua plenitude, já nos ama em sua plenitude. Eu, com as minhas atitudes, eu tenho o poder, vamos colocar assim, se é que nós temos algum poder, esse poder nós temos é de entristecer ou alegrar o coração de Deus. Isso você pode fazer. Você pode entristecer o coração de Deus com as suas atitudes e você pode alegrar o coração de Deus com as suas atitudes. Mas Ele não vai te amar menos ou mais por causa disso. É como pai e mãe. A mãe, você vai num presídio, vai estar cheio de mães na porta do presídio. Corações tristes, apertados, porque os filhos estão presos, porque fizeram coisa errada. Mas continuam amando os filhos ao ponto de sair das suas casas semanalmente e fazer visita para aqueles camaradas na porta. Não podemos nos esquecer também que no Velho Testamento, isso aconteceu muito no Velho Testamento, há uma frase que dizem por aí que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Só que Deus tem problema com o pecador também. Lá no Velho Testamento, Deus não tinha problema só com o pecado. O pecador era
sofria com as pecador que insistia no pecado, né, pastor? Não, Israel como pecador. O pecador que insistia no pecado, ele tinha problema com Deus. Então esse negócio que Deus me ama de qualquer jeito, claro que Ele me ama, mas nós vamos ter problemas com Deus se nós insistirmos na prática de alguns pecados. E é importante a gente ver. Isso é muito claro no Velho Testamento. A exortação. No Velho e no Novo, desculpa, pastor Paulo, eu vou aqui, só senão eu vou perder minha linha aqui. No Velho e no Novo, veja bem, todo mundo que peca tem problema com Deus. Deus vai pesar a mão. Se nós formos ler Hebreus 12, é muito importante que nós leamos. A Bíblia diz que Deus corrige a todo aquele que Ele tem por filho. Você é pai, eu sou pai, nós aqui somos pais, você que está aí em casa também é pai. Se o seu filho faz alguma desobediência, o que você faz? Não vem um castigo, não vem uma reprimenda, não vem uma correção, mas ele deixou de ser filho? Deixou de amar? Você deixou de amar? Veja bem, o problema do pecador com Deus, Deus irá nos corrigir todas as vezes que pecarmos, mas nós não perdemos o status de filho. Esse status nós não podemos perder porque nós não alcançamos, nós fomos alcançados para isso. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Ele fala, eu corro para aquilo que também eu fui alcançado. Né? Então é importante nós compreendermos. Philip Yancey define essa frase fantástica no livro Maravilhosa Graça, dizendo que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Não tem nada que você possa fazer para aumentar o amor de Deus, mas também não tem nada que você possa fazer para diminuir o amor de Deus. E aqui eu não estou dizendo para você viver em pecado, presta atenção no que eu estou te falando. Não estou dizendo para você viver em pecado, eu estou dizendo que ainda que você viva no pecado, uma vez que Deus te ama, Ele é Pai. O relacionamento não é contratual, é filial. Ele continua te amando. O pastor Luiz muito bem citou as mães que vão às delegacias. Eu já fiz visita de presídio e é assim mesmo. E vou dizer mais, no Antigo Testamento, o profeta nos diz que ainda que a mãe, que amamente seu filho, venha se esquecer dele, Deus não esquece do filho. Deus jamais esquece. Deus, a Bíblia diz em Tiago que em Deus não há sombra de variação. O amor de Deus é eternamente constante. Brennan Manning, no seu livro Impostor que Vive em Mim, ele chega a dizer que o amor de Deus é irritantemente constante. Até quando você não consegue se amar, Deus te ama. Pastor Paulo, desculpe interrompê-lo. Na verdade, eu gostaria de destacar o episódio daquela mulher apanhada em flagrante de adultério, que é apresentada diante de Cristo. E o que acontece? As pessoas acusavam, etc. E ela realmente estava lá provado que ela era pecadora. Mas Jesus Cristo não a condena. Mas essa história de, não, eu venho como estou e permaneço como estou, não, Jesus vai e não peques mais. Exato. Então essa é a exortação de Cristo ainda hoje para todos, né? Vale lembrar aí que realmente o perdão dele, eu não posso fazer nada para corroborar com a minha salvação, mas isso não me desanima, nem para aumentar e nem para diminuir esse amor de Deus. Pelo contrário, né? Porque se fosse depender do meu merecimento, eu estava irremediavelmente perdido. Isso me tranquiliza. Então isso mais me alegra, me anima, porque alguém conquistou, que é Jesus Cristo. Pastor Paulo, tá muito bom esse bloco aqui de debate, mas o nosso tempo aqui está estourando. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e já voltamos. Fique conosco no programa Caminho da Vida. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Falei você com essa entrada aqui para Olha, um dia. Infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade, Livraria Evangélica de Maringá. Pilhas, CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam o coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692.
Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida. Hoje está uma bênção aqui a gravação do programa. Espero que também seja uma bênção aí na sua casa. Eu quero indicar para você esse livro. É um pequeno livreto. Esse livro é específico para o homem. Esposa, compra e dá de presente para o seu marido. Homens de Oração. Esse livro incita os homens a orar pela sua família, a orar pela sua casa, pelos seus negócios, pelo seu trabalho, pelos seus filhos. Homens de oração transformam as suas vidas, homens de oração transformam as suas casas. É um livro escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes e também pelo reverendo Arival Dias Casimiro. Compre esse livro, vai lá na Livraria Evangélica de Maringá. Minha amiga, minha irmã, Santa Varoa do Senhor, compra esse livro, dá de presente para o seu marido, fala para ele, nós precisamos de um avivamento espiritual aqui na nossa casa e vamos começar com a oração. Continuando com o nosso programa, O Caminho da Vida, Pastor Eliseu, para ser salvo, o que importa não é ter uma religião boa e cumprir algumas obrigações corretamente, não é ser o politicamente correto, pastor? Eu quero voltar ao texto de Atos, capítulo 4, versículo 12. Nós usamos na meditação. E nós vamos bater nessa tecla de novo. O único caminho é Cristo Jesus. Tem uma máxima por aí que diz assim, que todos os caminhos levam a Deus. Que todas as religiões levam a Deus. Conversa. Não é assim. A única religião que leva a Deus não é a minha nem a sua. A única religião que leva a Deus é Cristo Jesus. Nós meditamos a respeito do plano de Deus, e esse plano está aqui na sua palavra, na palavra de Deus. E é preciso então conhecer a palavra, ouvir a respeito da salvação que Deus mostra na sua palavra, para chegarmos à conclusão de que é Cristo Jesus quem salva e não nenhuma doutrina humana. As doutrinas, Deus permite? Permite. Nós interpretamos a palavra de Deus, e há diferença entre doutrinas, entre interpretações, porque isso é até mesmo necessário para o crescimento e desenvolvimento espiritual. Sim, mas nenhuma dessas doutrinas podem estar de acordo com esta verdade que é única. Isso eu sei que tem gente aí que ouvindo que treme, torce o nariz, porque não admitem esses termos no que diz respeito a Deus, porque com relação a outras coisas admitem. Única, absoluta, verdadeira, não existe nenhuma outra saída. É Jesus. Não é religião, é Jesus. Eu posso ser o maior religioso do mundo, posso cumprir com todas as obrigações da minha religião, mas se de fato eu não tiver Jesus Cristo no meu coração como Salvador, e eu partir para a eternidade, eu vou chegar na eternidade futura, na vida, no após-morte, na vida eterna, eu vou chegar num caminho totalmente diferente daquele que eu quero encontrar. Exato. Se eu partir sem confessar Jesus Cristo como Salvador. Pastor Eliseu. O pastor Eliseu está falando, é importante que nós meditemos, meus irmãos, porque é o seguinte, ele não está dizendo para você não ter religião. Ele não está dizendo para você não ir à igreja. Ele não está dizendo para você não orar e não frequentar cultos. O que ele está dizendo é que isso deve ser fruto do seu relacionamento com Cristo Jesus, da salvação que o atingiu. Não é a contramão, é o caminho certo, é de Cristo para, não é das coisas para Cristo. Pastor Paulo. Na verdade, no mundo inteiro só há duas grandes religiões, né? A religião que crê em Cristo e a religião que crê no homem. E a palavra de Deus nos dá o caminho. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos aí o indicativo de Atos, também 4:12, citado pelo pastor Eliseu. Não há nos céus, na terra, embaixo da terra, em lugar nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Aproveitando essa palavra do senhor, pastor, podemos ter a certeza que alcançamos perdão incondicional, não importando qualquer que seja o nosso pecado, mesmo que aos nossos próprios olhos esses pecados sejam gravíssimos? Eu tive a oportunidade de trabalhar também no presídio, já por mais de 3 anos. 2 anos em Santa Isabel de Ivaí, 3 anos em Arujá, São Paulo. E alguns presos, inclusive, se aproximaram de mim e temendo que não havia mais remédio para eles, que eles haviam cometido atrocidades, cometido crimes assim hediondos, e eles tinham absoluta certeza que Deus não olharia jamais para eles. Muito bem colocou o pastor Eliseu na sua mensagem, e citando o versículo, inclusive, de João, no capítulo 6, dizendo que o único pecado que não há perdão nem nesse século nem no vindouro é o pecado contra o Espírito Santo de Deus.
Ora, o que é esse pecado contra o Espírito Santo de Deus? Lá em Hebreus capítulo 3, verso 7, capítulo 4, verso 7 também, ele diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Qualquer atitude de fechar o coração, não ouvir, não se importar com a voz de Deus, rejeitar a Cristo, não tem realmente nada que possa ser feito. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição deliberada. É um ato deliberado de rejeitar a palavra. Quando um pregador, um irmão, uma pessoa está falando a você da palavra de Deus, de Jesus Cristo, e você rejeita essa palavra, é uma forma do Espírito Santo estar falando no seu coração. Pastor Luiz, não é contraditório dizer que Deus tem um amor infinito, mas que nem todas as pessoas irão para o céu? Como pode esse amor infinito não salvar todas as pessoas? Essa é uma questão, uma bandeira que é muito levantada. E sabe quem mais levanta essa bandeira? Quem não quer largar o pecado. Põe isso na sua cabeça, meu querido. Se você está levantando essa bandeira dizendo Deus é amor, eu não preciso abandonar esse pecado porque Deus é amor, Ele me ama assim mesmo, Ele vai me salvar assim mesmo. Põe uma coisa na sua cabeça, você está olhando pelo lado errado. Você está muito enganado nisso. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Diz sim. Mas Ele não é só amor. A Bíblia fala um monte de coisa acerca de Deus. Nós sabemos aqui um monte de atributos de Deus. Justiça. Deus é misericórdia, sim. Deus é graça, sim. Deus é onipotente, sim. Ele é eterno, sim. Mas um dos atributos de Deus é justiça. Salmo 7, versículo 11. Se você gosta de levantar essa bandeira de que Deus é amor, 1 João 4,8 diz, Deus é amor. Se você gosta dessa bandeira, abra lá sua Bíblia em Salmo, grife o versículo 11, decore esse versículo, leve para a sua vida inteira. É curtinho. Olha só, Salmo 7, versículo 11. Deus é justo juiz, que sente indignação todos os dias. Deus é amor, mas Ele é justiça. A pessoa pode estar perguntando agora, como eu concilio isso? É fácil, na cruz de Cristo. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo que crê. Então, pastor Eliseu, fala, qual que é o plano? Esse é o plano. Você entender esta verdade. Nós estamos conversando a respeito disso. O tempo tinha que ser até duplicado aqui, mas este é o plano. E o diabo não quer que você descubra esse plano. O mundo não quer. A própria religião não quer que você descubra esse plano e viva de muletas por aí e tal. Porque, na verdade, isso que o pastor Luiz Henrique está falando e o pastor Alessandro está chamando a atenção, mas como conciliar isso? Porque se Deus é amor, Deus é justiça, como eu vou entender isso? O pastor Vanderlei chamou a atenção ainda agora. Porque tem gente que interpreta errado mesmo a doutrina. Não, eu estou salvo para sempre, então agora eu vou viver do jeito que eu quero. No plano de Deus não diz isso. Esse não é nem o pensamento do salvo, diga-se de passagem. Nem é da doutrina que nós confessamos a respeito dessa certeza de salvação. Agora, em Cristo Jesus as coisas se fazem novas, você é uma nova criatura, continua sendo pecador, só que aí o pecado tem um outro aspecto, é horror. Você não vai querer ficar cultivando isso na sua vida, sim, porque você foi alcançado pela misericórdia de Deus, e aí tem o expediente do perdão, do arrependimento. E entra o termo teológico que o pastor Paulo falou, nós fomos justificados. Nós não somos justos. Foi feito justiça em Cristo por nós. O castigo que era para ser sobre nós, Isaías, que nos traz a paz, foi dado a ele, foi aplicado sobre ele. Então, aí novamente entra o texto que o pastor citou também na mensagem, de que em Cristo nós fomos salvos. Todos aqueles que creram nesse sacrifício, todos aqueles que compreenderam que os seus pecados foram redimidos por Cristo na cruz do Calvário, foram salvos. O tempo nosso é curto demais hoje. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, depois o pastor Eliseu volta já orando por você. Que Deus abençoe. Fique conosco aqui no programa Caminho da Vida.
Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde a Reforma Protestante de João Calvino no século XVI, uma história de transformação pela Palavra de Deus. 90 escolas do ensino fundamental à universidade, 8 seminários, mais de 3.000 igrejas no Brasil. Cristãos reformados aprendem e ensinam que a única regra de fé e prática é a Bíblia. Visite uma igreja presbiteriana perto da sua casa. Quando você ouve a Catedral, fica conhecendo tudo o que toca no mundo. Catedral FM, a rádio do povo de Deus. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Só lembrando para você que quer ganhar esses livros, ligue agora para o 8414-3940 ou 8414-3979. Deixe o seu nome, telefone, endereço. Você vai estar concorrendo a esses 2 livros que o programa Caminho da Vida e a Livraria Evangélica de Maringá vão te dar de presente. Eu espero que o programa de hoje tenha te abençoado. Eu espero que você tenha reconhecido o plano de Deus para a sua vida. E por conta disso, nós vamos orar ao Senhor. Pastor Eliseu estará orando pela sua vida, pedindo que você tenha um feliz encontro com Jesus. Até o próximo programa, O Caminho da Vida. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Senhor nosso Deus, nós cremos nesse plano maravilhoso que o Senhor nos revela na Tua Palavra e através de Cristo Jesus, Teu Filho. Nós queremos pedir agora, no nome dEle, que a ação esclarecedora do Espírito Santo entre nas casas, nos corações, nas mentes e tire todas as dúvidas com relação a isso. Não é a igreja, Senhor, não é a religião, é o Senhor. Mostra, Senhor, o Teu Filho amado como único e verdadeiro Salvador. E responda à oração sincera que está sendo feita agora mesmo neste lar, Deus, que quer conhecer o Senhor, que quer ter a certeza da vida eterna. E liberta, Senhor, da vida, do pecado, de tristeza, de vícios, de condenação. Em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos adorando